Vasco da Gama. Fala família vascaína, aqui Erasmo Romão comandando mais um Vasco 10, um vídeo de análise nesta segunda-feira, dia 26 de maio. E um final de semana complicado, né, vascaíno? Porque o Vasco não vence no sábado, complica, né? Complica muito, e da forma que o Vasco perdeu a partida diante do Fluminense, o torcedor fica invocado com muitas questões aí, com muitos apontamentos, né? E são claros, evidentes os erros do Vasco contra o Fluminense, e a gente quer destacar aí alguns erros que não podem acontecer numa equipe profissional. Mas se você chegou por aqui e não for inscrito, se inscreva no nosso canal, deixa aquele like, seu comentário é importante, porque no final a gente vai mandar um abraço para você, exclusivo para você aí, então pode falar seu nome, sua cidade, né? E que a gente vai deixar em outros vídeos, é claro, vai citar o seu nome, deixar aquele abraço para você, para sua família, sua cidade. Isso é importante para você participar do mundo, né? Do mundo aqui, do pequeno mundo ainda do Vasco 10. Acompanhe a gente lá no Instagram também, Vasco 10 RD, né? Sempre uma postagem lá, isso vai ajudar a gente a incrementar nossas redes sociais. A gente precisa muito do seu apoio e vamos fazer isso aí junto. Então eu não estou sozinho, eu estou contigo, né, meu amigo Gilson, naquele descanso, né, naquela recuperação. Daqui a pouco o Gilson está de volta. Um grande abraço para você, meu irmão, e vamos aos erros do Vasco durante essas últimas semanas, né, sobretudo no jogo contra o Fluminense, né? Muita coisa errada, né? Mas a gente destacou algumas coisas. Primeiro, o Vasco não matou o jogo, rapaz, não matou. O Fluminense foi melhor a partida inteira, tá? O Fluminense mais perigoso, né, a partida inteira, porém, ali no início o Fluminense dominou, depois o Vasco deu uma equilibrada e veio o gol, né? Na que veio o gol, o Fluminense ficou meio atordoado, e aí logo depois do gol, o Ryan toma uma bola no ataque, parte para cima, de cara com o Fábio saiu bem, é claro, né? Ele chutou ali, bola poderia ter entrado, mas não entrou. Méritos do Fábio, né? O Ryan tentou ali, méritos do Ryan que fez, foi uma jogada individual, tá? Eu acho que foi tão mal que os melhores chances ou foi na bola parada, que foi o gol, ou foi nas jogadas individuais do Ryan, né? Então nessa não entrou. Na outra, que o Ryan pegou lá de fora, mas pegou uma pancada forte, né, na trave, e acabou não entrando, bateu na trave, bateu no chão, mas bateu do lado de fora. Então, assim, outra jogada também individual do Ryan, que eu acho que poderia ter feito 3-0 ali no primeiro tempo, aí daria mais uma tranquilidade. Não aconteceram os gols, e aí tomou um empate, e aí, segundo tempo, o Vasco sempre vai perder, porque falta elementos aí na substituição, né, os jogadores para continuar o ritmo, revigorar aí o fôlego, e aí não matou o jogo, né, deu ruim para o Vasco da Gama. O Vasco, quando entrou em campo, a escalação, ele mexeu em duas posições, né? Ele colocou o Cocão na vaga do Tietê e o Tietê na vaga do Coutinho. Já mexeu, né? Perdeu muito com a entrada do Cocão, o Cocão não entrou bem, o Tietê na função do Coutinho também não ficou bem. Então o Vasco já perdeu ali, o Diniz não demorou muito para mexer, para tentar melhorar essa situação, tá? Outro erro crasso, a entrada do Paulinho, porque o Paulinho entraria no lugar do Nuno e acabou entrando no lugar do Hugo Moura. Vai entender uma coisa dessa, né? Então o Diniz justificou o erro, mas numa equipe profissional isso não pode acontecer, né? Um erro infantil, um erro bobo, né? Não sei quem errou, né? A gente não sabe como. Antigamente os jogadores levavam para o quarto árbitro uma papeleta já com o nome do jogador que sairia. Não sei se isso existe ainda, não sei como aconteceu, eu sei que houve um erro bobo ali, um erro infantil de toda a equipe ali, da comissão técnica do Vasco da Gama no momento de substituição. Outro erro crasso, cadê o GB? Cadê o GB? Que poderia ser útil, principalmente que o Vasco não teve alterações de ataque, né? Não teve opções de ataque. E o Zuccarello, né? Porque não é relacionado.
Por que esses jogadores são relacionados? E vou mais, por que o Sforza e o Jean David foram relacionados? São jogadores que está se falando, não, estão fora, não fazem parte. O Sforza entrou em campo. O Jean David ficou no banco tomando vaga de algum jogador até do sub-20 que já poderia estar ali, já está se ambientando com o time profissional. Então, por que esses dois jogadores estão sendo relacionados? São situações que precisam ser respondidas, né? E outra coisa, qualquer comentário contra o Vasco, né, contra a diretoria, contra a gestão, né, parece que está sendo coisa de inimigo, né? Outra coisa, quando se vai justificar, ficam medindo. Todo treinador, aconteceu com o Carille, acontecendo agora com o Diniz, ficam meias palavras, está com medo de quê? De machucar o ego do jogador? O time já não está dando nada, né? Você tem que meter bronca. Tem que meter bronca. É claro que em algumas situações você não vai desvalorizar o elenco, mas você tem que mostrar um conformismo. Aí chega lá meias palavras e tal. Então é muito chato isso. Tem que machucar, tem que mexer na ferida. Esses caras têm que entrar com fibra. Ou então bota o sub-20, que pelo menos os garotos vão dar vida. Não vão ter a experiência, né? Mas vão jogar da maneira que a torcida quer, com vontade. E a torcida deu show, né? Detalhe, esse que a torcida deu show no Maracanã. Então o Vasco da Gama carece de muitos ajustes, né? Eu já falei alguns vídeos da semana passada sobre ter mais jogador da base. A gente, mais uma vez, né? O Luiz Gustavo foi, né, um time desajustado, é complicado para o zagueiro se destacar, né? E o Ryan foi que criou as chances para o Vasco. 2 meninos da base, mais uma vez, um ok, e o outro que pelo menos tentou ali, né, poderia ter forçado mais o jogo. O Diniz, o zagueiro lá do Fluminense que fez a falta no Arranha, tomou um amarelo longo, tinha que insistir naquela jogada de velocidade ali pelo lado esquerdo da defesa para ver se o zagueiro estava pendurado, jogou a partida inteira pendurado e ninguém forçou nada em cima do zagueiro. Então, são situações erradas que acabou comprometendo aí o Vasco, uma equipe frágil, uma equipe que não lutou contra o Fluminense, foi engolida, né? E tomou aí a virada contra o Fluminense e ninguém justificou nada, outros erros aconteceram e olha, não ficou bacana não, a torcida do Vasco não está nada contente, nada feliz, né? E vamos ver como se desenrola nessa semana que tem jogo importante aí pela Sul-Americana, né? Depois, no próximo vídeo, a gente fala sobre isso, mas é isso aí, Vasco. Muita coisa para desenrolar. O Vasco poderia ter mais 2 jogadores da base, seriam 4 jogadores fazendo, né? Acho que daria mais resultado do que muitos jogadores que estão em campo aí. E na janela, trazendo, por exemplo, mais 4 jogadores. Seriam já 8 jogadores diferentes, né, nesse elenco aí que tá complicado. Tem outros erros aí da gestão que a gente vai esmiuçar isso em outros vídeos, para não ficar muito cansativo, muito chato de falar de coisas erradas, de coisas que entristecem os torcedores do Vasco da Gama. Galera, você que está com a gente, deixa o seu like, se não for inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilha com nossos amigos aí, para que a família Vasco 10 cresça. Outra coisa, lá no Instagram também você pode acompanhar a gente, Vasco 10 RD, tá? Eu quero deixar também, finalizando esse vídeo, um grande abraço para você aí. Você que participa aí comentando, né, vai passar a receber aquele abraço. Vamos colocar aí o seu nome, sua cidade, se a gente souber, se você mencionar a sua cidade, nós vamos destacar na parte final do vídeo. Quero deixar meu abraço ao Djalma Caxanga, lá de Jequié, Bahia. Jequié é muito Vasco, muita gente aí. O Djalma acompanha nosso trabalho, né? A gente quer deixar um grande abraço aí, Djalma. Obrigado pela companhia, obrigado pelo carinho, né? Que esse Vasco, olha, possa mudar o nosso estado de ânimo, porque tem sido triste, tem sido uma situação tensa, né? Mas estamos aí sempre acreditando num Vasco melhor, que a coisa vai melhorar, que a coisa vai acontecer num momento certo. Tá bom, galera? Um grande abraço para você, uma ótima segunda-feira. O Vasco é para quem acredita.